Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos lá iniciar mais uma leitura. Gênesis capítulo 41. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíram de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou todos os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: "Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia. Na casa do capitão da guarda, certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou os que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: "Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos." "Isso não depende de mim", respondeu José. "É Deus que vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei." Aí o rei disse: "Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Então, toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive um outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei o sonho aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los." Então José disse ao rei: "Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos que vai faltar comida." É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito.
A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que eles forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajudarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazém nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer os países durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem que está ao Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu como esposa a Zenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pensar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem o ano de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito e, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. E ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais ao Egito. E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. E aqui, meus amados irmãos, ficamos com mais uma leitura. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até a próxima leitura.